Se você sente que suas pernas são desproporcionais ao resto do seu corpo, que machucam com o toque, ficam inchadas ao longo do dia e não respondem quando o resto do corpo emagrece, isso pode não ser gordura localizada, mas lipedema. Hoje eu vou te explicar o mínimo que você precisa saber sobre lipedema, baseado em literatura e não só em marketing e promessas milagrosas. Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou médica, trabalho com medicina esportiva e nutrologia e aqui no meu canal te conto tudo sobre o universo fitness e saúde. Não deixe de me seguir lá no Instagram, lá tem conteúdo novo todos os dias. Eu mostro minha rotina, meus treinos, minha alimentação e todo dia tem muita dica nova por lá. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo novo. Então chega de enrolação, vamos de fato ao que interessa hoje, o lipedema. Mas afinal, o que é lipedema? Lipedema é uma doença crônica do tecido adiposo, que foi descrito pela primeira vez lá em 1940, mas que ficou muito famosa nos últimos anos. A principal característica do lipedema é o acúmulo simétrico de gordura, principalmente nas pernas, mas às vezes também nos braços. Tem também dor à palpação, sensibilidade aumentada, facilidade para aparecimento de hematomas e muitas vezes preservação dos pés. Isso é bem importante, tá? Não é obesidade, não é retenção de líquidos, não é falta de força e de vontade. É uma alteração do tecido adiposo com provável base genética e influência hormonal. A grande maioria dos casos acontece de fato em mulheres, costumando surgir ou piorar em momentos de variação hormonal, como puberdade, gravidez, uso de anticoncepcional e menopausa. E isso sugere uma forte tendência e influência do estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Os estudos indicam que até 10 a 18% das mulheres podem ter lipedema, embora exista um grande subdiagnóstico dessa condição. E o que acontece no tecido adiposo? É aqui que a ciência começa a ficar interessante. O tecido adiposo do lipedema, ele apresenta um aumento do número e do tamanho dos adipócitos, que são as células de gordura, alterações microvasculares, fragilidade capilar, inflamação crônica de baixo grau e comprometimento do retorno linfático. Então não é só mais uma gordura, mas uma gordura com um comportamento diferente das outras gorduras do nosso corpo. Por isso, a dieta até reduz o peso do nosso corpo, mas muitas vezes as pernas e os braços mudam pouco proporcionalmente, gerando frustração e muita culpa nessas mulheres. E vamos diferenciar lipedema de linfedema. Lipedema é gordura dolorosa, simétrica, com pés preservados, enquanto linfedema é um acúmulo de líquido por falha linfática, geralmente unilateral e acometendo os pés. Eles até podem coexistir, mas eles não são a mesma coisa. E a dúvida que eu mais recebo é se emagrecer ajuda no lipedema. E muitas mulheres ficam confusas, porque sim, emagrecer pode ajudar no lipedema, mas ele não desaparece com a dieta. O déficit calórico proporcionado pelo emagrecimento reduz a gordura corporal, mas aquele tecido afetado pelo lipedema, ele não desaparece. Então, emagrecer, a alimentação é importante, mas a gente precisa ajustar a expectativa. E outra coisa que não pode ser negligenciada é o exercício. O treino é fundamental e não deve vir como punição. O exercício ele ajuda a melhorar o retorno venoso e linfático, reduz a dor, melhora a função do músculo, previne a progressão do lipedema. Atividades de força e atividades aquáticas são muito bem toleradas e têm bons resultados, apesar de que nenhum exercício vai curar o lipedema. E por falar em cura, eu preciso te dizer que não existe uma cura definitiva. O que existe é controle dos sintomas, melhora funcional e, em alguns casos, cirurgias com bons resultados. E isso muda completamente a forma como a gente aborda o lipedema. As recomendações atuais, elas convergem todas para a mesma lógica. O tratamento começa conservador, a cirurgia é sim uma opção para casos selecionados e a abordagem precisa ser multidisciplinar. A primeira parte do tratamento é o tratamento conservador. O exercício físico, ele precisa ser obrigatório, não porque ele vai derreter a gordura do lipedema, mas para melhorar a dor, melhorar a mobilidade, reduzir essa inflamação sistêmica, proteger o metabolismo e melhorar a qualidade de vida. A melhor estratégia é combinar treino de força aeróbico de baixo impacto para reduzir a dor. E outro ponto importante é que os estudos mostram que a compressão, então o uso de meias de compressão, mais exercícios têm bons resultados e melhores resultados até mesmo do que o exercício isolado. Então a compressão funciona não como um milagre estético,
mas como ferramenta para reduzir os sintomas, a sensação de peso, o inchaço, o desconforto, mas precisa ter uma indicação muito bem ajustada para cada caso e para não machucar. E drenagem linfática, será que funciona? Então não, ela não resolve o lipedema, mas pode te ajudar no controle de sintomas, na sensação de cansaço, pode trazer mais conforto, mais qualidade de vida. Mas a massagem, a drenagem linfática, ela não reduz o tecido lipedematoso, que é estrutural. Ele só ajuda no retorno venoso, que pode ser uma questão ali no lipedema. E a gente já falou sobre emagrecimento, mas vamos lembrar que lipedema não é obesidade. Mas, se houver obesidade associada, reduzir a gordura corporal vai ajudar, porque reduz a sobrecarga articular, a inflamação, a dor, melhora a mobilidade. E assim, o emagrecimento ele pode ajudar, mas ele não é a cura. E a cirurgia? Quando ela é indicada? A cirurgia ela não é um procedimento simples e não é indicada para todo mundo, mas de fato é a intervenção com mais evidência, porque reduz a dor, melhora a qualidade de vida e reduz o volume. Mas não é um procedimento puramente estético, não é um procedimento simples, não é solução mágica e não substitui o estilo de vida. Então precisa ter uma equipe experiente, uma indicação correta, boa compressão e bom acompanhamento pós-operatório e, logicamente, uma manutenção do estilo de vida. E a gente sabe que existem muitas pesquisas envolvendo dietas e medicações, mas na prática a gente ainda não tem uma evidência que funcione. Mas muitas vezes é uma boa tentativa antes de partir para um tratamento cirúrgico. E como uma mulher que tem lipedema, eu sei que muitas vezes nós somos acusadas de exagero ou somos chamadas de desleixadas, a ponto de que isso gera uma relação conflituosa do nosso corpo. Então, validar o diagnóstico muda tudo, porque te mostra que não é falta de disciplina, mas uma condição médica que precisa de tratamento. Então, se você tem a suspeita de lipedema, procure uma avaliação médica adequada, porque nem toda perna grossa é lipedema, mas também nem toda desproporção é culpa sua. Então, aqui a gente aprende a tratar o nosso corpo com ciência e com respeito. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também precisa saber mais sobre lipedema e já me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar de lipedema? Não esquece de se inscrever aqui no meu canal para não perder nenhuma novidade e a gente se vê na próxima. Tchau!